Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim tratar de um tema que está um pouquinho atrelado ao tema passado, que é sobre o não, né? No vídeo passado eu falei sobre dar não, a criança precisar de um não, né? E aquela coisa toda. Hoje nós vamos falar sobre limites, que é um pouquinho diferente de ouvir simplesmente o não. Dar limites para as crianças na escola é fundamental, fundamental para o desenvolvimento deles, né, das crianças, né, que a gente estabelecer regras claras e consistentes na escola, né, isso é muito importante, essa chegada da criança na escola, principalmente as crianças novatas, né, tem aqueles alunos que são o primeiro ano na nossa escola, quem tem crianças aí do fundamental, muitas escolas já vêm, a criança já vem com o vício daquela outra escola, que às vezes o pai mudou por logística, condições financeiras, enfim, são vários pontos que a criança necessita mudar de escola, né? Desde a educação infantil, a maioria a gente pega, quando vem da escola, dificilmente a gente não pega bebezinho já, né? Que a gente já tem berçário nas escolas, e ali a criança já vai crescendo, tendo noção daquelas regras. Mas para os que chegam, principalmente, e para os que estão também, que são um pouquinho resistentes, é necessário que sejam estabelecidas essas regras dentro da escola, né? E às vezes nós todos, aí já entra toda a equipe, desde o porteiro até a gestão, né, da escola, estabelecer esses modelos, porém, né, seja, que nós sejamos um pouco rígidos, porém passivos, né? Porque a criança ela tem ela já é nato da criança querer, às vezes o pai até choca, nossa, Lucas, você fala isso. A criança, como todos nós, às vezes eles usam até de chantagem para conseguir o que querem, né? Então, às vezes, a gente precisa impor limites necessários para que o processo aconteça. Né? A gente tem que saber discernir quando é birra, quando é a inquietação da criança, quando a criança não teve uma noite legal, e às vezes ele chega um pouco sem limite na escola, o que é a criança sem limite, é a criança que às vezes a gente até detecta, gente, ele não é assim, ele não é, essa criança não é dessa forma, ele não é agressivo, vou usar esse termo, tá certo? Ele não é uma criança de bater, e ele hoje bateu, hoje ele mordeu, hoje ele não quis fazer atividade, então ele foi um momento atípico. Esse vídeo é para criança que é sem limite, que precisa de limite, tá bom? Então a criança, ela precisa ter essas regrinhas já incutidas nele, já ali sendo trabalhadas com eles, para que eles se aliem à metodologia da escola, às regrinhas da escola. Então, é necessário a gente manter esse 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 parâmetro, né, para que a escola, para que a sala de aula flua de uma forma agradável. E para que isso é imprescindível para que esse desenvolvimento da escola seja saudável, tanto para a criança, né, para os demais alunos e para toda a instituição estar alinhada a um propósito apenas. É muito importante vocês estarem, coordenadores, chamando essa família para uma conversa. Às vezes a gente não sabe, né? Os pais estão em processo de separação, às vezes eles ouviram alguma coisa em casa que perturbou eles, então aquele dia ele está bem agitado, além do normal, né? Que já é uma criança. Nós sabemos que nós temos crianças que são difíceis de lidar, são tão amorosas e na mesma hora eles fazem bum, né? Então já tem aquele históricozinho, mas às vezes a gente precisa estar sempre chamando a família para essa conversa, estabelecer esse elo, né, para que a família também esteja estabelecendo limites para a criança, que nem tudo ela pode, lembra no vídeo passado que a gente falou sobre isso? Que nem tudo ela pode fazer, e que isso vai ser saudável para o desenvolvimento integral dessa criança.
E a família precisa estar sempre presente, precisa estar sempre alinhada, precisa estar sempre sendo ouvida, né? Porque às vezes é uma inquietação dela. E para que a coisa flua e que eles cresçam, tenham aquele desenvolvimento saudável, como eu venho falando desde o início do vídeo, é necessário sim sentar, sempre sentar, conversar, tentar ouvir a criança, que ele às vezes tem muita coisa para dizer, aquele momento dele de explosão, naquele momento, ele pode ser um grito de socorro e a gente está simplesmente impondo limites a uma criança, que ele só vai ter limite quando aquele dele se regular, quando nós entendermos a dinâmica do que está acontecendo, para que ele seja aquela criança da forma como ele vem agindo, né? E lógico que o nosso ponto central na escola está sempre voltado à criança, está sempre voltado a entender, a ouvir. Hoje, com a escola em tempo integral, os pais, né, não têm essa disponibilidade desse ouvir, desse tempo de qualidade, às vezes que a criança precisa, já chega em casa cansada, exaustada, já está dormindo, então, ele precisa de ter alguém que ali o socorra. E muitas das vezes isso sobra, né? Cabe a nós, professores, fazermos essa escuta, fazermos esse alinhamento, fazermos essa ponte. Por isso que eu estou sempre chamando as famílias e dizendo, olha, tira um tempinho para ele, um dia que você tiver de folga, vem buscá-lo mais cedo na escola, vem almoçar com ele, só pega para almoçar com ele, com ela, né, com o aluno. É, enfim, se faz presente na rotina escolar, um pouquinho que seja, para ele é muita coisa. Eu já dei experiência aqui de uns pais que eu fiz esse trabalho, né? E eles super receberam de boa. Às vezes a gente precisa estar orientando a família que ele está precisando de ajuda psicológica, né? Que vai entrar aí nessa parte desse limite que ele está precisando. O psicólogo é o especialista que vai ajudar nesse caminho aí de regular essa criança, vai ajudar tanto aos pais quanto nós, escola, né? Enquanto escola, eles vão ser os profissionais que realmente vão ser essa ponte, né? De integração com limite, escola, família, enfim, a gente precisa tentar, pelo menos tentar, resolver a questão que é indisciplina escolar e que acaba sendo lá fora também. O pai leva a criança no shopping, tá lá a criança, né, desregulada, fazendo o que quer e gritando, e a mãe, os pais acabam ficando com vergonha, né, da situação e tenta de todo, faz malabarismo para resolver quando, na verdade, aquela criança está precisando de ajuda, né, e ajuda profissional, tá bom? Esse foi nosso videozinho de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixem aí comentários, como é que vocês agem nessa situação de criança com indisciplina, né, que a gente chama aqui, são vídeos profissionais e a gente sabe do que estamos falando, do que eu estou falando, né, e a gente precisa realmente estarmos nos ajudando, né, nos dando as mãos e trocando essas ideias que serão muito necessárias para esse progresso aí da nossa árdua carreira de coordenadores, professores também, né? É muito importante isso. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Tchau.